Olá, olá. Oi, oi. Pessoal, boa noite. Esperando o pessoal entrar. Agora sim. Olá. Ok, pessoal, boa noite. Desculpem aí um pouco do atraso, problemas técnicos. Vamos iniciar a nossa aula live. Bem, se vocês... Peraí, tô esperando o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Ok, iniciando aqui as nossas atividades com essa aula especial de hoje, já vou iniciar pedindo para que, se vocês acham que esse conteúdo é relevante para outros educadores, para outros interessados, por favor, cliquem aí no aviãozinho para compartilhar essa live, né, sobre educação antirracista. E obrigada, estou recebendo aqui alguns recadinhos. E vamos pro assunto, né? Bom, eu acho que vocês já devem me conhecer. Quem não me conhece aí pelas postagens também é possível saber um pouquinho do meu trabalho, né? Agradeço à Escola dos Sete Portões pela oportunidade, né? Essa parceria que nós fizemos justamente para promover conhecimento, não só para os educadores, mas para outros interessados. E a gente vai falar um pouco sobre educação antirracista, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre o assunto, tem o curso que eu estou oferecendo, né? Sobre reflexões relacionadas à cultura e literatura afro-brasileira. Lá também eu dou algumas dicas que podem inspirar os educadores quando forem fazer as suas sequências didáticas, né? Quando forem preparar as aulas. Bom, antes de tudo, assim, eu acho que a gente tem que pensar sobre a celebração da consciência negra no nosso país, né? Por que será que essa data, essa celebração foi colocada no nosso calendário? Qual a importância, né, de celebrarmos, de termos um momento para reflexão, que deveria ser, na verdade, ao longo do ano todo, principalmente para quem é educador, né, para quem pensa em educação. E se será que a gente realmente leva essa reflexão da consciência negra para o nosso dia a dia, né? Na maneira como que a gente se relaciona com as outras pessoas, na sociedade e tudo mais. Então hoje, assim, essa aula live, ela, na verdade, ela seria transmitida através do YouTube. A gente não conseguiu completar o número de inscritos, então, para a gente ter mais alcance, a gente está aqui no YouTube. No YouTube não, desculpa, no Instagram. E daí o meu pedido de compartilhamento, né? Bom, então voltando para a questão da reflexão sobre consciência negra, né? Em outras partes do mundo também é celebrada essa data, né? Então, Estados Unidos é o lugar que principalmente a gente tem aí essa celebração no país todo e marca, né, a morte de Martin Luther King. Ela é celebrada em fevereiro. As universidades negras se unem para fazer uma programação interessante, diferente para os alunos refletirem, e aqui no Brasil. E o interessante é que são dois países que receberam muitos africanos escravizados no período da colonização, né? E daí fica o nosso comprometimento como educador, né, em pensar o que é essa educação antirracista. Todo mundo vem comentando tanto o termo, eu percebo até como pesquisadora, como educadora,
que ele é muito esvaziado de significado, né, de entendimento pelas pessoas que vão usando o termo, mas não sabem muito bem como lidar, o que que é. O antirracismo acaba sendo adjetivo para outras coisas, né? Então, posicionamento antirracista, educação antirracista, literatura antirracista. Mas voltando para a educação, o que que é isso, né? Então, primeiramente, eu gostaria de relembrar que o termo antirracismo, né, vem de uma fala da filósofa norte-americana negra que fez parte da luta pelos direitos civis, né, como uma pantera negra, uma Black Panther, e que se chama Angela Davis. Vocês já devem ter ouvido falar no nome dela em algum momento. E que daí, nessa fala dela, ela menciona que, se tratando de políticas públicas, né, quando a gente pensa no governo fazendo intervenções na sociedade, pensando naqueles que mais necessitam, então, se tratando de políticas públicas, não basta não sermos racistas, nós devemos ser antirracistas, né? Então, mesmo que não sejamos pessoas que reproduzimos injúrias raciais, que não fazemos a diferença entre pessoas negras e pessoas brancas, é muito importante que a gente se posicione como antirracista, como uma pessoa que repudia qualquer ato de discriminação racial, né? Então, tendo pegando essa fala, né, o termo antirracista, principalmente depois, com o maior uso dos meios de comunicação, das redes sociais, a gente toma conhecimento de muitos casos de violência contra pessoas negras, né, em diversos momentos, em diversas áreas. O termo antirracismo ele começou a ser muito utilizado, né? E o que seria uma educação antirracista? É algo que tem que estar na base da pedagogia, é algo que tem que estar na base dos documentos oficiais, e os documentos oficiais, eles de uma certa forma, inspirando todo o pensamento do professor em elaborar suas aulas, em construir a sua linha didática, em transmitir para os seus alunos uma mudança de pensamento, uma mudança na lógica do pensamento. O termo antirracismo, né, para a educação, ele é muito sensível, ele tem que estar em um nível bem profundo. Vou dar alguns exemplos. Na maneira como a gente se comunica, né? A escola, a escolarização, né? A educação, a pedagogia, ela tem o poder de mudar a lógica de pensamento dos educandos para uma comunicação que traz na sua base a não discriminação e ao repúdio à discriminação. Também tem o poder de mudar o olhar das pessoas para apreciar o belo, para apreciar o estético, para admirar, para criar sentimentos através da observação. Como assim? Eu ainda estou um pouco abstrata. Partindo para o concreto. A gente tem a possibilidade de acostumar o olhar e a capacidade de análise dos nossos alunos dos corpos que transitam pela sociedade, né? E fazendo com que esses corpos não sejam estranhos. Então, as características do corpo branco, essas características estão muito comuns na nossa sociedade. Elas são o tempo todo reiteradas nos espaços de poder e até quando a gente não percebe. Então, na mídia, de modo geral, a gente sempre vê esses corpos brancos, né? Na escola, a gente vê muito esses corpos brancos, principalmente nos espaços de poder. Em todos os lugares de destaque, na política, na música, nas artes como um todo, né? Enfim, na produção literária, em diversos meios em que há representação. Então, de uma certa forma, a gente acostuma o nosso olhar a apreciar essas características brancas.
Quando a gente parte para uma educação antirracista, a gente vai ensinar os nossos alunos a apreciar outras estéticas, outras formas de estar no mundo. E a gente tem a possibilidade de torná-las naturais. A gente vai naturalizar outros formatos de corpos. É por isso que a nossa sociedade de hoje, super tecnológica, com as redes sociais, essa possibilidade de ter um alcance muito grande na nossa comunicação, coloca questões sempre para ser debatidas. Então, por exemplo, a gordofobia, ou a questão de gênero, de sexualidade e tudo mais. E essas questões elas vêm porque existem diversas formas de existir no mundo, né? Então, voltando para uma educação antirracista, o que é muito importante a gente pensar para construí-la? Primeiro ponto, que nós vivemos numa sociedade racista, não só aqui no Brasil, eu estou falando no mundo, de modo geral, o mundo é racista. Mas se a gente concentrar mais no Brasil, o nosso olhar, a gente tem que levar em consideração que foram mais de 300 anos de escravidão, de pessoas negras sendo colocadas, transformadas em peça, em objeto, em mercadoria. Ao longo desses 300 anos, as pessoas acostumaram, foram ensinadas a ver esse corpo negro como um objeto. É muito triste dizer isso, mas é a realidade. Então, para uma educação antirracista, nós temos que ser muito objetivos e realistas. Primeiro ponto, nós vivemos em um mundo racista, no qual nós fomos educados a ver o corpo negro como peça, como mercadoria, como algo que não tem uma estética a ser apreciada. Que bom, que ótimo que isso vem mudando, mas a gente tem que partir desse princípio, né? Que esse corpo negro, ele foi... a sua imagem foi toda retorcida, foi toda trabalhada para que as pessoas, de modo geral, brancas e negras, vissem esse corpo como algo inferiorizado, como algo que não é passível de beleza, que não é passível de ocupar determinados espaços na sociedade, principalmente os espaços de destaque. Então, esse é o primeiro ponto para se construir uma educação antirracista, ser realista e adotar a questão de que nós vivemos num país racista. E o racismo, ele afeta de modos diferentes pessoas brancas e pessoas negras, né? Essa maneira que nós fomos ensinados a ver o corpo negro faz parte do racismo estrutural, tá na base do pensamento, das estruturas da nossa sociedade, e a gente tem o papel de mudar isso, né? O segundo ponto é muito importante a gente desconstruir essa imagem que foi feita do corpo negro ao longo do processo de escravidão e do pós-escravidão, valorizando e conhecendo a cultura africana. Porque a identidade brasileira, ela é formada por 3 bases, né? Então, o nosso país foi formado basicamente por culturas indígenas, culturas africanas, né? Etnias africanas que foram transformadas em escravizados, né? E a cultura branca europeia, principalmente os portugueses aqui. Então, a gente tem herança dessas 3 matrizes. Então, é muito importante que a gente traga, algum momento do nosso currículo, um foco no conhecimento da matriz africana, conhecer o continente africano. Então, algo muito básico, saber que o continente africano é um continente, não um país, né? Um continente diverso, formado por 54 países e tudo mais. Por que eu falei que o racismo afeta de modo diferente pessoas brancas e pessoas negras? Porque as pessoas negras, dentro de um racismo estrutural, elas vão ser ensinadas a se odiar, né? Existe a questão do auto-ódio. Elas mesmas não conseguem aceitar as suas características muitas vezes, né? É claro que, assim, isso a gente não pode levar para toda a população afrodescendente, mas pode ser, vamos dizer, que um sintoma do racismo estrutural. Para pessoas brancas, elas são acostumadas, elas são ensinadas a se colocarem nesse lugar de protagonismo e não enxergarem o outro muitas vezes.
não vou dizer as pessoas brancas, ou talvez a branquitude, né? Que é essa cultura em torno do corpo branco, da centralidade europeia, né? Um outro ponto para a gente levar em consideração o que é uma educação antirracista é se posicionar a esse enfoque à cultura europeia, ao corpo branco, à estética branca, se posicionar de modo a trazer para a educação a diversidade, então a presença e a valorização, por exemplo, aqui no caso do Brasil, da cultura africana, das culturas africanas e das culturas indígenas. Então, se a gente começar por isso, a gente está na linha de uma educação antirracista, né? Então, se posicionar dentro da sua área de atuação, no caso aí, para os educadores e para os professores contra o racismo, valorizar e conhecer a cultura africana e afro-brasileira para que, no caso, né, o educador se sinta confiante para trazer essa herança que está na base do Brasil também, né, e assumir que nós vivemos em um país racista e que foi formado, foi educado a ser racista, né? E isso vale tanto para pessoas brancas quanto para pessoas negras, enfim, até pensando nas pessoas indígenas também, de uma certa forma. Então, partindo disso, a gente pode construir uma educação antirracista. E aí, o que é muito importante? Olhar para os documentos oficiais. Ah, mas quais documentos? Quando nós, educadores, construímos as nossas sequências didáticas, as nossas aulas, isso não parte do nada, né? Existe uma maneira a União, né, que o país pensa a educação. Então, a gente vai lá para as leis de diretrizes e bases, a gente vai para a Base Nacional Curricular Comum, para consultar em cada ano escolar o que é necessário em termos de currículo para direcionar aí para as nossas disciplinas, né? Então, pensando no ensino fundamental 1, a gente tem a polivalência, né? Então, a gente vai olhar para os documentos oficiais e verificar ali nas linguagens, né, nas artes, na ciência, o que é necessário para orientar aí a formação desse cidadão, desse educando, né? No ensino fundamental 2 e no ensino médio, a gente tem o trabalho dos especialistas, né? Então, vamos partir para as disciplinas português, matemática, história, geografia e tudo mais. E nesse sentido, a gente tem uma lei que foi criada em 2003, que é a Lei 10.639/03, que previa os conteúdos, né, relacionados ao continente africano, as afro-brasilidades e tudo mais, no currículo como um todo, então para linguagens, para ciência, para as artes. Essa lei, ela foi não reformulada, mas houve uma complementação dela em 2008, e aí a gente tem a lei 11.645/08, que prevê todos esses conteúdos do continente africano, mas a história, a memória, a cultura material e imaterial dos povos indígenas, né, os povos originários. E aí a gente vai construir toda a nossa questão de currículo com base nesses documentos oficiais. Ou seja, dentro da comunidade escolar a gente tem pais, alunos, professores, né, os outros funcionários ali que estão no corpo administrativo, no corpo pedagógico da escola. Qualquer contestação que seja feita, ela, de uma certa forma, vai ter que ser pautada nesses documentos oficiais, né? Se tiver uma contestação, por exemplo, de que o conteúdo não é relevante, de que não deveria ser dessa forma, o professor, ele tem ali, né, o corpo pedagógico da escola tem toda uma orientação dos documentos oficiais, LDB e BNCC.
Legal, então já que a gente tem essa justificativa, como é que eu trabalho as minhas sequências didáticas para construir uma educação antirracista? A linguagem ela é muito importante, porque o racismo é. Ok, recebendo recados. O racismo é. Ele passa pela linguagem, ele é construído pela linguagem, né? A gente consegue manifestar essa discriminação, né, e até privilégio de uma cultura em detrimento da outra por causa da linguagem. Então, quando eu falo, por exemplo, nossa, a coisa tá preta, é, ou então eu vou colocar o seu nome na minha lista negra, eu estou fazendo uma escolha do meu vocabulário que, de uma certa forma, no inconsciente das pessoas, eu estou construindo já uma ideia de que escuro, essa relação com a cor escura é uma relação negativa. Nunca ninguém pensou em construir significado com eu vou colocar você na minha lista branca ou ai, a coisa tá branca. Né? Se a gente for ver a questão da cor, não tem muito uma lógica para a gente construir positivo e negativo com preto e branco, né? Mas, historicamente, devido a essa herança de escravidão que a história do Brasil tem, a linguagem foi construída dessa forma, né? Então, como é que a gente vai fazer para que, aos poucos, é claro que isso não é de um dia para a noite, como é que a gente vai fazer aí na sociedade como um todo, não só para os educadores, no nosso dia a dia como cidadão, independentemente da sua área de atuação, como é que eu vou manifestar o meu posicionamento antirracista? Primeiramente, tomando cuidado com o meu vocabulário, nesse sentido. Quando eu for utilizar essa noção de mais claro ou mais escuro, como é que eu estou utilizando? Então já é um ponto muito interessante, né? E um vocabulário que ao longo da história a gente sabe que ele é um pouco perigoso, né? Então, por exemplo, criado mudo, ué, mas aí não tem uma questão da cor. Só que o que que tá por detrás dessa expressão, né? As pessoas que foram escravizadas, que ficavam ali ao lado dos seus senhores, servindo, sem proferir uma palavra. E aí isso é transferido para um móvel, que pode ser feito em madeira, enfim, outro material. Então, né, prestar mais atenção no vocabulário ajuda bastante. E daí o que eu tenho como dica para vocês de uma maneira muito prática é sempre se guiar com base em três aspectos. Por exemplo, racializar, não por exemplo, né? Já são esses três aspectos. Racializar, descentralizar e desnormativizar. Parece estranho, mas vamos lá de novo. Racializar, descentralizar, desnormativizar. O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou para cada ponto. Racializar. Se a gente, devido às violências que nós conseguimos acompanhar na televisão, então tem George Floyd, tem adolescentes negros sendo mortos na periferia, né? Pessoas negras que são barradas no supermercado, e aconteceu inclusive no Sul o caso de um rapaz que foi morto pela segurança, tudo devido à questão de discriminação racial, né? A questão da cor da pele está muito presente nesses atos de violência. Na verdade, ocasionar, disparar esses atos de violência, né? É muito importante que em uma educação antirracista a gente sempre faça escolhas relacionadas a pensar no povo negro e a negritude e no povo branco e a branquitude. Mas vocês podem se perguntar, será que o racismo é uma questão só do povo negro, só da negritude? Não. É um problema social, né, que tem que ser resolvido por todos os atores que estão envolvidos, brancos e negros, né? Porque quando uma pessoa negra é barrada no supermercado e ela é agredida até a sua morte, isso não é feito só por pessoas negras,
né? Então, pessoas negras e pessoas brancas estão envolvidas nessa situação. Então, a gente tem que pensar para os dois. Racializar. Então, se eu penso, por exemplo, empreendedores, pensando em uma marca e produtos de cosmético, é muito importante que seja levado em consideração as características do corpo negro e características do povo branco. Né? Então, se a gente está pensando em creme para pele, existem características na pele negra que não estão na pele branca e vice-versa, né? Nenhum pensamento e nenhuma formação racista, agora eu vou falar algo que é um tanto quanto pessoal. Lá no passado, eu achava que não era necessário eu usar protetor solar todos os dias, porque como eu sou muito melaninada, né, eu sou uma mulher negra de pele relativamente escura, eu achava que isso era o suficiente para proteger a minha pele. Mas eu estava completamente enganada, é uma pele muito mais sensível a manchas e a disparar superpigmentação por melasma. Então, eu faço controle de melasma no meu rosto e em algumas partes do corpo, justamente porque eu tenho esse excesso de produção de melanina. Até um banho quente pode ocasionar superpigmentação. Então, em uma visão antirracista, os empreendedores, né, desenvolvimento de produtos cosméticos para a pele, para o cabelo, de pessoas negras, tem que pensar muito bem nessas características. E de pessoas brancas também. Se a gente pensar no contexto da escola, eu como professora, pensando nas minhas sequências didáticas, nas aulas de leitura, por exemplo, né? Quando eu for fazer a escolha de livros para os meus alunos, de acordo com a idade, de acordo com o segmento, né? Se é ensino de educação infantil, se é fundamental, se é médio, eu tenho que pensar na representação e na valorização das características dos meus alunos e de quem eles forem encontrar na sociedade. Então, mesmo que eu tenha uma sala só de alunos brancos ou uma sala só de alunos negros, faz parte da nossa responsabilidade educar para que eles estejam acostumados com diversas representações. Então, eu tenho que sim pensar em um conjunto, numa curadoria de livros com personagens negros, com personagens brancos, com personagens indígenas, com personagens com outras características étnicas, né? Se for o caso, como no Brasil a gente tem um problema muito grande com a questão do racismo, então vamos ficar nessa exemplificação do branco e do negro. Então eu tenho que pensar em uma curadoria de livros que contemple histórias que tem a ver com essa ancestralidade negra, né? Que se mire no continente africano ou na herança afro-brasileira, e tenho que pensar nos alunos brancos, né? Porque através da representação através da presença desses personagens, a gente ensina o aluno branco ter empatia e tirar esse protagonismo que é dado a um tipo de imagem, né? E eu também acabo auxiliando na construção da autoestima desse aluno negro, né? Daí a gente está na parte da racialidade. Toda vez que eu for pensar nas minhas escolhas como cidadã, como empreendedora, como professora, eu tenho que pensar em contemplar raças e modos de ser e estar no mundo diferentes, né? Falando de um outro exemplo, assim, que também é um tanto quanto pessoal, né? Ao longo da minha vida, eu fui ensinada a não lidar com a textura do meu cabelo, né? Eu fui ensinada, por exemplo, a alisar o meu cabelo. Não era uma coisa que me tolhia, não era algo que me incomodava. Na verdade, assim, não posso dizer que isso tenha me incomodado, eu com o meu corpo, mas chegou no momento da minha reflexão que eu achei justo conhecer a textura do meu cabelo, conhecer o meu cabelo, porque no passado, a minha geração sempre viu os elementos negroides, né, que a gente fala, os elementos do corpo negro, como algo que estava fora da norma, né? E não haviam muitos produtos para cabelo, para pele, para maquiagem. Hoje em dia isso está mais abundante no mercado, né? Concluiu-se que sim, existe uma necessidade diferente
para um corpo negro. E aí eu passei a experimentar outras possibilidades para o meu cabelo até eu conhecer a textura desse cabelo crespo ou cacheado. Enfim, ainda estou descobrindo. Mas racializar está nesse campo de parar para prestar atenção nas características do corpo e da subjetividade, aquilo que está na cabeça, nos sentimentos de uma pessoa negra e de uma pessoa branca, e fazer com que essas duas subjetividades elas interajam. Por isso, racializar é muito importante. É segregacionista? Não, é justo, porque se a gente parar para pensar, a nossa TV é branca, né? A nossa literatura é muito branca, né? Se a gente parar para refletir, tentar ver o número de autores que a gente tem famosos na literatura brasileira, nós veremos basicamente homens brancos, né? Quando a gente racializa, a gente procura ser democrático. E vocês vão conseguir perceber um pouquinho mais disso no meu curso, né? Eu explico com um pouco mais de atenção e de cuidado. Seria interessante vocês assistirem às aulas e fazerem essas conexões, justamente para a gente pensar de maneira democrática, né? Então, racializar. Descentralizar. Quando eu falo em descentralizar, é procurar, por exemplo, histórias, ou trazer o conhecimento de história, de geografia, de artes, que não seja focado no continente europeu. Porque se a gente parar para pensar, não só na minha geração, mas as escolas, os currículos que são confeccionados com base nos documentos oficiais, inclusive, tendem a colocar o continente europeu como o centro do mundo e como o início e o fim, dentro de uma certa linearidade da história. É muito importante que, por exemplo, se a gente quer ensinar literatura ou quer ampliar o repertório dos nossos alunos em termos de música, trazer para a sala de aula o conhecimento de continentes diferentes, né? Então, vamos estudar, por exemplo, os instrumentos que são mais utilizados em música na Ásia, ou no continente africano, no continente americano, porque daí você tira a centralidade, o foco e esse protagonismo do continente europeu, né? A gente acaba trazendo vozes diferentes para construir esse conhecimento. Mesmo nas histórias infantis que envolvam princesas, isso também é algo que está presente no meu curso. Existem símbolos, né, de realeza dos reis, das rainhas, que podem ser observados em diferentes culturas, mas de formas diferentes. Então, se um rei ou uma rainha, né, do continente europeu traz a coroa como um símbolo para distinguir que eles pertencem à realeza, como é que acontece isso no continente africano? Como é que acontece isso, por exemplo, entre os indígenas? Será que existe esse tipo de hierarquia ou existiu, né? Como é que isso pode funcionar, por exemplo, no continente asiático, né? Enfim, trazer essa diversidade de olhares para algo que todo mundo conhece, o símbolo do rei, da rainha, do príncipe, da princesa, mas como que cada cultura acaba compondo isso. Isso é descentralizar. Então, toda vez que, por exemplo, eu vou falar sobre uma teoria do conhecimento em ciências, como é que a ciência começou a ser desenvolvida, por exemplo, no continente africano, ao lidar na manutenção do corpo após a morte. A gente vê isso muito entre os egípcios, né? Como é que isso era feito? A gente tira a centralidade que a gente dá ao enfoque no continente europeu. A gente muda o sistema de pensamento do aluno, porque eu não estou trabalhando só com conteúdo que vem de diferentes continentes, eu estou trabalhando com um conceito que está por debaixo disso, que é o de perspectiva ou de ponto de vista. E isso não serve apenas para a história, mas serve para a literatura, serve para diversas outras áreas do conhecimento.
Mais um outro ponto, que é o da desnormativização, né? Eu meio que criei, mas enfim, eu acho que vale muito a pena quando a gente pensar na educação antirracista, que é o seguinte: não tomar o corpo branco como um modelo. Na verdade, não só para essa questão racial, mas a gente tem como um padrão de beleza, algo que é aceito, que é tido como protagonista, como belo, como empoderado, um corpo branco, magro, de determinada estatura, com determinada cor de cabelo, com uma determinada textura. A gente tem um modelo no nosso inconsciente que foi sendo ensinado e reiterado. Porque toda vez que você assiste a televisão, um filme, uma novela, qualquer que seja, o anúncio da TV, as propagandas, tem esse padrão muito presente. E pela repetição, isso acaba ficando no nosso inconsciente, na base do nosso conhecimento. Então, pensando na questão racial, se eu não tomo o corpo branco como norma, eu passo a ensinar e a acostumar o olhar pela educação, né, através de um trabalho pedagógico, a ensinar o olhar a apreciar outras formas, né? Então, mais uma vez voltando para a questão do cabelo, porque é é algo muito concreto, é algo que a gente consegue visualizar como é que seria, né? Eu não passo só a admirar uma estrutura de cabelo lisa. Eu posso admirar uma estrutura de cabelo cacheada, cacheada para o liso, cacheada para o crespo. Eu passo a admirar um cabelo crespo, né? Na África ancestral, o cabelo era algo tido como algo que compõe a beleza de uma maneira muito forte, né? Então, inclusive demonstrava também a identidade de cada etnia, demonstra ainda, né, de uma certa forma. E os cabelos eles eram estilizados de uma forma quase que artística e escultural. Quando a gente se depara com um sistema de colonização, né, que tem que justificar a utilização da mão de obra negra africana como sendo aquela que vai ser escravizada, essa visualidade do cabelo negro, ela é tida como algo inferior, algo bestial, né? Existem até discursos religiosos que vão auxiliar nessa violência contra o corpo negro. Então, a partir do momento em que a gente traz essa questão para dentro da sala de aula ou para mesmo em uma roda de colegas, a gente acostuma e educa de uma maneira antirracista, em que eu não coloque o corpo branco como norma, como padrão, como aquilo que deve ser seguido, que deve ser belo. Então, a Cíntia, por exemplo, de 20 anos, né, 20 anos aí passados, tentaria esconder os elementos do corpo negro com alisamento do cabelo ou com alguma outra questão. Eu estou me tomando aqui como exemplo só para ficar um tanto quanto mais, vamos dizer, pedagógico, né? O apagamento ou esconder os elementos do corpo negro, no passado, era algo que tentava colocar o corpo negro dentro dessa norma branca, encaixar nessa forma, né? Então, muitas pessoas faziam, por exemplo, cirurgias para afinar o nariz, né? Para afinar os lábios. Hoje a gente tem um movimento contrário, ainda não para o nariz, mas para os lábios. Muitas pessoas até fazem procedimentos estéticos para ficarem com os lábios mais grossos, enfim, porque essa discussão ela tem sido intensificada. Mas a partir do momento que você não toma o corpo branco como norma, você consegue trazer para a discussão personagens negros na literatura, no cinema, enfim, na mídia como um todo, de uma maneira muito mais natural. A gente começa a naturalizar outras formas de rosto, de corpo, né? E isso passa pela discussão da racialização, né, da descentralização, e vem aqui para fechar os nossos pontos de educação antirracista com a desnormativização da representação do corpo, né? Então,
Ficam aí os pontos. É, racializar, não é feio discutir questão de raça, é necessário, porque não existe um neutro, né? Ah, não falar de raça é algo que não gera discriminação. Não, de uma certa forma, se você não falar de raça, você acaba sempre colocando como normal essa repetição de padrões brancos na nossa sociedade, né? Então, racializar é importante nas nossas escolhas. Descentralizar, trazer diferentes pontos de vista para a educação, para as nossas discussões, né? E desnormativizar, né? Não tomar como padrão o corpo branco e a cultura europeia como um todo, né? Ela não é o início, ela não é o meio e não é o fim. Ela coexiste com outras culturas vindas de outros continentes. Então, fica aí o convite para que vocês conheçam um pouco mais o meu curso, né? Que é sobre reflexões em relação à cultura, à literatura africana, afro-brasileira, oferecida pela Escola dos Sete Portões. Eu acredito que vai inspirar e vai aprofundar alguns desses pontos que eu vim expor para vocês hoje, né? Nós temos uma promoção Black Friday, então o curso estava sendo ofertado por um valor agora está mais acessível com a promoção, então fica mais fácil aí de vocês adquirirem e fazerem o curso no tempo de vocês, porque o conteúdo é todo online, fica disponível para vocês interagirem, enfim, e refletirem e se inspirarem nas sequências didáticas, se vocês não forem educadores, refletirem sobre a linguagem e o posicionamento antirracista, né? Como é que eu faço para construir um outro olhar para esse sistema de pensamento que a gente foi educado antes da gente, né? Os que vieram antes de nós, na nossa família, já foram educados a tomarem como norma algumas questões de corpo, de maneiras de estar no mundo, né, de tudo que envolve a cultura, a música, a literatura, a arte, né, as nossas escolhas, até estéticas, escolhas de beleza, enfim. Eu acho que seria muito interessante a gente realmente parar e se dedicar a um pouco mais de reflexão na linguagem, né? Porque o antirracismo ele tem que estar na base do que a gente faz no mundo em termos de educação, em termos de se relacionar com o outro, né? Então fica aí a dica para vocês, porque no curso tem um pouco mais de tempo para aprofundar essas questões e tratar também de mitologia afro-brasileira, que é extremamente importante. Quando a gente escuta a palavra mitologia, muitas vezes vem só a ideia de uma base greco-romana, mas não. A gente tem a possibilidade de estudar outras mitologias e a mitologia afro-brasileira ela faz muito sentido na nossa identidade como brasileiros, né? Faz mais sentido até do que determinadas mitologias que a gente tem contato ao longo da nossa vida. Eu vou parar para prestar um pouquinho de atenção aqui em algumas perguntas ou questionamentos, né, do público, ver se tem alguma coisa aqui, ou se vocês quiserem comentar, enviar perguntas, que a gente está caminhando para o fim da nossa live. Vamos ver. Na educação musical encontramos muito o eurocentrismo até hoje nos conservatórios, sempre lutei contra isso, né? Eu acho interessante porque a gente tem até essa discussão de instrumentos musicais eruditos e populares. Geralmente aquilo que é tido como erudito, que é levado a esse nível de complexo, de chique, do que tem que ser aprendido na escola, tá para o continente europeu, né? Instrumentos musicais que são tidos como populares geralmente estão para o continente africano ou para a Ásia, enfim, para outros lugares do mundo. Então é interessante a gente prestar atenção como que é formada essa ideia de erudito e popular, né? O que seria esse erudito? O que tem que estar no centro? Na verdade, nada tem que estar no centro, né? Como eu falei para vocês, descentralizar
é muito importante. Descentralizar o discurso. Aí tem um outro comentário, fui conhecer meu cabelo com 33 anos. Eu acho que existe todo um movimento, né, das mulheres, principalmente das mulheres negras se posicionando politicamente, querendo, e nem só por uma questão assim, conscientemente política, mas de se conhecer, dar oportunidade para que essa outra estética que está dentro da gente, que está nas nossas raízes, né, floresça, né, e que inclusive a gente ensine pessoas que não têm a mesma textura de cabelo que a nossa a apreciar essa estética que a gente traz, que a gente traz como herança, né? Deixa me ver. Isso serve para professores e pais. Sim. E aí fica até o meu apelo. Coordenação pedagógica é muito importante. Que os coordenadores eduquem também os pais. É difícil educar adulto, mas é muito necessário que os pais também tomem consciência que a educação antirracista ela está na base da linguagem e do aprendizado em todas as disciplinas, então é um conhecimento extremamente necessário, porque o professor está tentando fazer o seu filho não ser racista. Olha que maravilha, né? Que é algo que também tem que ter a colaboração com a educação familiar, né? A educação intimista, a educação que vem dos pais, isso é muito importante. Na verdade, não é só os negros e negras que precisam se apropriar desse assunto. Não, porque o racismo ele não nasceu no continente africano, por isso que não existe racismo reverso. As estruturas de poder, o sistema de poder foi colocado pela colonização partindo do continente europeu, né? Então, quando esse continente se lança ao mundo e domina outras populações, coloca a estética, por exemplo, negra, como algo inferior, ela está no controle do poder. Então não tem como isso ser reverso. Se há alguma coisa reversa, é ofensa, injúria, mas não conceito de racismo, né? E negros e brancos, negros têm que saber lidar, construir a sua autoestima, e não desenvolver o auto-ódio, né? Isso é uma construção, não é algo assim. E brancos devem se apropriar desses conteúdos para serem antirracistas. Então, é muito importante que ninguém fique dentro de uma bolha. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Olha, eu acho que é mais ou menos isso. O racismo está no inconsciente coletivo. Está. E é por isso que a educação antirracista, através de uma linguagem antirracista, pode combater isso no inconsciente. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi extremamente valioso. Eu fico muito emocionada sempre que eu trato do assunto, é algo de vida, não só de pesquisa, não só de trabalho, é algo que eu acredito no mundo e que eu acho que vale a pena compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada, não esqueçam do curso, está lá se vocês se interessarem por esse conteúdo, né? E é isso, vamos ver se dá tempo para algumas perguntas que tem aqui no final. Como é possível racializar e desnormativizar práticas culturais no ensino, para além das questões que tocam o corpo? Quando eu me refiro ao continente africano, quando eu me refiro à cultura europeia como um todo, de uma certa forma eu já estou racializando. Porque essa ideia que a gente tem de Brasil, de formação de estados, é uma invenção europeia, né? Porque se a gente parar para ver o continente africano antes da intervenção europeia, era ocupada por grandes grupos étnicos, linguísticos e étnicos, né? Então existe uma visão de mundo africana que é diferente de uma visão de mundo europeia. Elas se organizam de forma diferente, né? Então, nesse sentido, você já está racializando, né? E todas as escolhas também que você for fazer, tanto de vocabulário quanto se você for um professor ou uma professora, você tem que ter em mente como é que seria isso para crianças, adolescentes brancos e crianças, adolescentes negros, né? Isso sempre tem que estar em mente.
para você direcionar o seu conteúdo pedagógico para a construção da autoestima e valorização branca e negra, né? Se a gente parar para pensar em conteúdo literário, também sempre buscar representações negras em termos de autores e personagens e brancos, né? E confrontar isso, né? Fazer uma espécie de contraste e de comparação. Nesse sentido, você já está também com um pensamento mais racializado. Espero que eu tenha respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O que tem a dizer para pessoas que dizem que é mimimi? Adoro. O termo mimimi, ele serve para desqualificar uma dor que foi elaborada ao longo de mais de 300 anos nesse país, né, e em outros lugares do mundo. Então você está dizendo que, você não aparecer em uma série, em uma novela, na revista, você ir para a escola e não ver professores negros, você chegar em um hospital e não ter um profissional negro, isso não é nada, né? Não existe segregação no Brasil de acordo com a lei. Nunca foi colocado isso na nossa Constituição, ou seja, é mimimi. Mas porque provavelmente essa pessoa que está desqualificando a dor, ela nunca sofreu essa dor. Então é muito importante que a gente sempre perceba de que lugar a pessoa está falando isso, né? Como é que é formado o círculo social dela, qual que é a cor da pele dela. Porque se está desqualificando com o mimimi, que o mimimi significa isso, desqualificar a dor do outro, é justamente porque não passou pela experiência da racialização. Porque as pessoas negras, elas são racializadas todos os dias. Quando uma pessoa negra entra numa loja, ela é acompanhada pelo segurança, mesmo que ele não queira demonstrar que está ali desconfiando que algum crime, algum furto possa acontecer, ela está racializando. Se é um homem ou uma mulher negro, provavelmente vai ter um desvio de caráter, provavelmente não pode ocupar esse espaço. Então a racialização ela acontece com as pessoas negras todos os dias. Quando você desqualifica essa dor de ser racializado e inferiorizado, de uma certa forma é uma prática racista, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Temos comentários. E é isso, eu acho que a gente chega ao fim da nossa live. Muito obrigada a presença de vocês. E confiram lá na Escola dos Sete Portões, né? O link na bio, para, enfim, aprofundar um pouco mais dessa discussão através do meu curso. Beijo para todos, todas e todos e boa noite. Até mais.